Galera tricolor central no ar aqui para falar de 4 notícias do Fluminense muito importantes nessa segunda-feira de carnaval. Tivemos aí um pouquinho ausente, porque ontem o dia foi mais parado, mais monótono mesmo. E carnaval, né? A gente sabe como é que é. O ritmo é outro, a pegada é outra. Mas estamos aqui novamente nessa segunda para trazer 4 notícias importantes. Fluminense pode perder jogador por proposta milionária do exterior. A gente vai comentar isso nesse vídeo aqui. Também vai falar da situação financeira do clube, vendas de atletas. O que vai acontecer? John Kennedy, Calegari resolve a situação financeira do Fluminense? A gente vai comentar um pouquinho isso nesse vídeo. A gente vai falar da situação do Maracanã. Tem embrólio aí no ar e temos novidades quanto a isso, além da próxima partida do Fluminense contra a Portuguesa. Está com saudade de ver o Fluminense em campo? Dia 25 contra a Portuguesa tem Fluminense lá no Maracanã e tem o trio de arbitragem confirmado para essa partida, beleza? Então, ó, quero rapidinho pedir para você deixar o like nesse vídeo aqui antes de a gente começar a falar de todas essas notícias e convido você a comentar de onde você está nos assistindo, de onde você acompanha a Central Fluminense. Solta a voz aí para a gente que a gente gosta muito de saber essa informação, beleza? Primeiramente, eu queria falar aqui rapidinho sobre a arbitragem da partida contra a Portuguesa. O Fluminense volta a campo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro no próximo dia 25, pela Taça Guanabara. O Fluminense está numa situação relativamente confortável na classificação, né? A gente está em terceiro lugar com 16 pontos e o primeiro fora da zona de classificação é o Volta Redonda com 13. Todo mundo já pagou os jogos aí em débito, né? Então todo mundo está com 8 partidas. São 11 na Taça Guanabara. O Fluminense não está classificado matematicamente ainda, mas tem uma situação relativamente confortável, só não fazer besteira. Tem essa partida contra a Portuguesa que pode terminar de encaminhar essa classificação e a gente tem também pela frente o Flamengo, que é o atual líder com 20 pontos, e tem o Bangu, que é um dos times que postula essa briga pela quarta vaga, poderia atrapalhar o Fluminense. Então é um dos times aí que a gente vai ter um confronto direto nessa Taça Guanabara, né? Falando nesse Cariocão, mas é na Taça Guanabara, essa primeira fase. E no dia 25 a gente pega a Portuguesa, a arbitragem foi confirmada e será de Alan Trindade da Silva. Ele tem 35 anos, jamais apitou os jogos do Fluminense, será a estreia dele aí como árbitro em partidas do Fluminense nesse dia 25 contra a Portuguesa, partida importante para nós, como eu disse, para encaminhar essa classificação. Não temos, então, aqui como trazer um histórico, debater como que esse árbitro vem contra o Fluminense, porque será a primeira partida dele, né? Então, assim, essa informação eu acho bem relevante. Pela primeira vez, o Alan Trindade da Silva vai estar apitando jogos do Fluminense. Espero, né, que seja um árbitro pé quente para nós, né? Que a gente tenha um bom retrospecto, que a gente comece a criar no dia 25 um excelente retrospecto com esse árbitro no comando das partidas, beleza? A segunda notícia que eu quero trazer aqui nesse vídeo é sobre a licitação do Maracanã, porque a informação que sai é que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, como eu posso dizer, ele cancelou, né, suspendeu a licitação do Maracanã por tempo indeterminado. Né? A gente já está vendo esse imbróglio há algum tempo. O Flamengo administrava o Maracanã e o Fluminense estava ali como algo um pouco abaixo do Flamengo, mas administrando junto. Na nova licitação, Fluminense e Flamengo serão sócios, tá? Pleiteiam para serem sócios nessa licitação. O Fluminense conseguiu a certidão negativa de débito, que faz com que ele possa ter esse cargo, né, de sócio e concorrer diretamente à licitação sem depender do Flamengo, mas concorrerão juntos como sócios de maneira integrada. Acabou a licitação, Fluminense e Flamengo estão temporariamente tomando conta do Maracanã. Outros clubes, né, querem ganhar essa licitação. O Vasco está, através do 777, né, fechado ali com a W Torre, que é uma empreiteira famosa, fez o Allianz Parque, inclusive, para tentar conseguir essa licitação. Flamengo e Fluminense, creio eu, que estejam na frente, mas a licitação ainda não saiu. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro mantém aí essa suspensão, né, e está por tempo indeterminado. Teve uma votação no último dia 8 e foi decidido isso de maneira unânime, né, pelos seus conselheiros. Então, assim, por enquanto, Fluminense e Flamengo seguem no modelo antigo. Flamengo, né, como administrador, o Fluminense como um parceiro ali, mas um pouco mais abaixo, né, não chega a ser o sócio do Flamengo. Isso segue até que a próxima licitação ocorra, né, esse imbróglio aí entre as agremiações e o governo do estado do Rio de Janeiro para gerir o Maracanã. A gente tem que ver o que vai acontecer. Espero e acho, tá, que o Fluminense e o Flamengo vão conseguir vencer essa próxima licitação, mas caso não vençam, não é preocupante. Onde que o Fluminense vai jogar, onde o Flamengo vai jogar? O Flamengo fala em estádio lá no gasômetro, mas não tem nada construído, não tem nada pronto ainda. Onde esses clubes jogariam se não tivesse o Maracanã? Isso é algo que a gente tem que ficar de olho, por isso que eu acho muito importante a gente sempre estar falando e atualizando como é que está a situação lá do estádio. A princípio, né, Fluminense e Flamengo seguem ali tomando conta do estádio,
porque a licitação foi suspensa por tempo indeterminado. Beleza? Quero falar também de negociações de saída do Fluminense. A gente sabe que o Calegari está a caminho do Los Angeles Galaxy, né? Ainda não assinou oficialmente, mas deve acontecer nos próximos dias. O Fluminense emprestou o atleta, né? Vai ganhar 1,6 milhões de reais, né? 300 mil euros pelo empréstimo e tem uma opção de compra fixada em 2 milhões de euros. Tem a situação do John Kennedy, que está na mira do Chicago Fire, também dos Estados Unidos, que fez uma proposta de 3 milhões de dólares e o Fluminense quer aumentá-la, né? Informações que saíram do Vitor Lessa ao longo aí desse carnaval é que a diretoria do Fluminense quer sim vender o John Kennedy, né? Tem sim essa intenção, porque a comissão técnica ainda está bastante ressabiada com o jogador por conta do seu histórico, né? Por conta dos problemas extracampo que ele andou tendo no Fluminense ao longo dos últimos anos. Então veria com bons olhos essa negociação, mas o Fluminense quer aumentar um pouquinho esse valor, né? 3 milhões de dólares ali, cerca de 15 milhões de reais, e o Fluminense só tem direito a 40% dessa venda. Então, dá ali em torno de 6 milhões de reais, e é uma situação que o Fluminense não considera que seja um dinheiro muito bom. E aí tem a apuração da Netflix, inclusive, sobre isso, né? Porque mesmo que o Fluminense negocie o Calegari e o John Kennedy, ainda vai precisar vender jogador, ainda não vai ser suficiente, né? Esse valor que o Fluminense tá ganhando, né? 1,6 milhão pelo Calegari, mais esses 6 aí pelo John Kennedy, possíveis, né? Não resolve a situação do Fluminense, longe disso, né? O Fluminense é um clube que precisa fazer revendas maiores para poder resolver. Saiu informação ao longo das últimas semanas que a diretoria entende que tem que negociar algum atleta ainda no meio dessa temporada. Tem a questão do André, do Nino, do João Arias, que são jogadores, Martinelli também, né? Então, no time titular, são importantes. A diretoria não queria vender antes do término da Libertadores. Foi até um acordo feito com o Fernando Diniz para a renovação de contrato do treinador. Mas o Fluminense vai ter que vender alguém. E aí, quem vai ser, né? O John Kennedy surgiu como uma opção, o próprio Calegari também, né? Depois que perdeu o espaço ali, passou a ser uma figura marginal no plantel, poderia ser esse cara. O Mário Bittencourt chegou a falar isso, né? No final do ano passado, que a gente está pensando em fazer vendas de jogadores marginais no plantel, que não vão fazer essa diferença, vamos botar assim, não vai atrapalhar a espinha dorsal do Fluminense, mas que o Fluminense possa fazer um dinheiro. Um dos jogadores que ele cita é o Caio Paulista. O Caio Paulista tem uma opção de compra com o São Paulo de 3,5 milhões de euros. Opção de compra bem alta pelo jogador. Só que é uma opção de compra até o final do vínculo dele. Então, assim, não tem por que o São Paulo comprá-lo antes disso. Então, é um que aí, ó, o Fluminense ganhou 500 mil reais o empréstimo dele e ponto. Calegari era outra opção. O Fluminense ganhou 1,6 milhão de reais com o empréstimo e talvez lá no final do contrato dele com os Angeles Galaxy ele seja vendido, né? O clube americano compre. Também não vai pingar esse dinheiro agora. Luan Brito foi negociado também, lá para o mês de 2024, para talvez, né, haver essa compra. Então, assim, não tem muito como o Fluminense... O Fluminense precisa de dinheiro agora nesse meio do ano. E esses caras não vão fornecer esse dinheiro. Então vai ter que ter algum outro atleta sendo vendido. Quem? O John Kennedy vem firme aí para ser esse cara. Só que esse valor de venda do John Kennedy não resolve nada. 6 milhões de reais mal paga uma folha do Fluminense, se é que paga. Acho que nem paga uma folha do Fluminense. É muito pouco. Né? 6 milhões de reais, só a texto de curiosidade, né? É o que, segundo as informações que rolavam, o que o Natan ganharia durante uma temporada no Fluminense. 500 mil reais por mês, né? Bota aí 12 meses, 6 milhões de reais. Muito pouco, muito pouco. Isso aí paga um jogador. Não resolve a situação do Fluminense. Então o John Kennedy pode acabar sendo vendido por conta da corda no pescoço, mas não vai resolver nada. O Fluminense vai continuar precisando vender outros atletas. Essa é a situação delicada que a gente vive financeiramente, meus amigos e minhas amigas, enxugando gelo, né, e vendendo mal, negociando mal nossas promessas. A gente vai ficar cada vez mais nessa bola de neve negativa, né, que só aumenta esse ciclo correndo atrás do próprio rabo para tentar pagar as contas, e é bem complicado, tá? A última notícia que eu quero trazer é no outro sentido, é de contratação, né? A gente está falando aqui do Fluminense apertando o cinto, né, financeiramente, sabendo que vai ter que vender alguns jogadores, mas o Mário Bittencourt lá na Flucamp falou para a criançada que no meio do ano queria trazer um reforço de peso. Muita gente virou para um nome, Marcelo. Thiago Silva renovou com o Chelsea, Marcelo rescindiu com o Olympiacos, está livre no mercado. Muita gente falou, é agora, Marcelo vai voltar para o Fluminense, pode ser, enfim, é o momento. E aí, tem informações, tá, da relação do Fluminense quanto a isso. José Tomás Fernandes, jornalista do AS, lá do Chile, falou que o staff do Marcelo não quer um contrato longo caso ele volte ao Brasil. Então, se ele voltar para o Brasil, vai ser um contratinho de 1 ano ali, no máximo, pelo Marcelo, para jogar aqui mais uma temporada. Tem informação de que o Marcelo quer, né, terminar a carreira em alto nível, ele não quer terminar a carreira de maneira decadente lá no Olympiacos, rescindindo, como aconteceu, então ele quer jogar em alto nível e veria o Brasil com bons olhos para ter esse retorno. O Fluminense, claro, viria como, né,
um dos times muito interessados. Esse mesmo jornalista traz a informação de que 3 clubes brasileiros sondaram ele nos últimos meses, né? O próprio Fluminense, o Cruzeiro e o Botafogo. Né? O Botafogo também muito se fala do Marcelo com o Botafogo, o Marcelo teria dito que é botafoguense, o avô dele era botafoguense, ele teria o interesse de jogar por lá. É algo que vem sendo meio mitigado pelo próprio Marcelo nos últimos anos, né? A gente não vê muito Marcelo falando quanto a isso, mas fato é que ele tem esse nome bastante linkado ao Botafogo. Mas principalmente ao Fluminense. O Fluminense estaria aí de olho no atleta. Beleza, Marcelo pode jogar de lateral esquerdo, que é uma posição que a gente precisa, ele pode jogar de segundo volante, que é uma posição que a gente precisa, ele pode jogar de 10, que é uma posição que a gente precisa, pode jogar como atacante de lado, que é uma posição que a gente precisa, ele pode fazer tudo que a gente precisa. Basta ele querer, ele está em forma, o Fluminense conseguir fechar com ele. E aí vem a última notícia, porque tem uma proposta milionária aí que pode afastar o jogador do Fluminense. É, isso mesmo. O Marcelo abriu negociações com o Al Nassr. Muito se falou sobre essa possibilidade. O Marcelo abriu negociações com o Al Nassr. Muito se falou sobre Marcelo voltar ao Brasil, mas a informação que se tem é que ele abriu negociações com o Al Nassr, o jornalista Luca Bendoni, que traz essa informação de que as negociações começaram no último dia 18 à noite. O Al Nassr é o clube do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é muito amigo do Marcelo, né? Eles têm essa relação bem próxima, bem íntima. Está interessado em levar os 2 jogadores para lá, reeditar essa dupla lá no mundo árabe. A gente sabe que as cifras que o Al Nassr pode oferecer são muito maiores que o Fluminense. É um clube que tem muito dinheiro, né? Os famosos petrodólares. Então, pode complicar a situação para a gente. Muita gente, claro, vai ver isso como um livramento, né? O nome do Marcelo não tem sido unanimidade no Fluminense, há muita desconfiança por conta da idade, por conta da fase dele na Grécia, por conta dos problemas físicos que ele andou tendo, mas vindo ao Nassr firme aí, isso pode atrapalhar muito o Fluminense. Só se o Marcelo quiser demais voltar ao Brasil, e essa é uma questão, né? Porque a família dele quer ficar na Europa, o filho dele joga na base do Real Madrid, então assim, não é essa coisa de, nossa, ele está desesperado para voltar ao Brasil. Então, o Al Nassr pode ser esse caminho, para, como disse o jornalista do AIS chileno, ele vai, assina por um ano no Al Nassr, ganha o dinheiro dele lá, joga lá com o Cristiano Ronaldo, se despede e volta para a Europa, volta a morar lá com a família, que é o que todos desejam. Então, atenção máxima. Parece que a situação de Marcelo no Fluminense, a possível vinda, começou a esfriar bastante, meus amigos e minhas amigas. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vale a pena trazer o Marcelo? Vale a pena fazer um investimento alto para repatriar esse jogador? Quero saber de você. Fluminense Portuguesa, tá na expectativa para esse jogo, tá com saudade de ver o Flusão em campo? Vai ao Maracanã? Comenta aí pra gente, vindas de Calegari e John Kennedy, o que você acha dessas negociações? Solta o verbo aí pra gente trocar uma ideia, valeu? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!